Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor a todos. Sem perca de tempo, amados, encontre aí o primeiro livro do Novo Testamento. O livro do Evangelho escrito por Mateus, precisamente o capítulo de número 2. E o verso de número 1. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 2. E o verso de número 1, que diz assim: a poderosa, inerrante, infalível palavra do Senhor. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente para Jerusalém. Tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram magos do Oriente para Jerusalém. Amados, esse texto que nós acabamos de relatar, ele é um texto que vai gravar, confirmar o nascimento do nosso Deus, o nascimento daquele ao qual nós glorificamos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Mateus, ele é muito preciso em suas palavras, ele é muito preciso quando ele vai escolher na sua escrita, falar um pouco e narrar um pouco sobre a biografia deste homem que mudou o mundo inteiro. Eu gosto do Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele vem carregado de 4 livros extremamente importantes. Nós temos na nossa Bíblia Sagrada o Evangelho de Mateus, que é esse que eu acabei de ler. Nós temos o Evangelho de Marcos, nós temos o Evangelho de Lucas e nós temos o Evangelho de João. A Bíblia Sagrada é composta de 66 livros. Cada livro tem uma narrativa a ser contada. Cada livro tem uma história a ser contada. 99% dos livros da Bíblia Sagrada está carregado de uma indicativa falando do próprio Senhor e Salvador Jesus. Cada um deste livro traz na sua narrativa a pessoa de Cristo dentro da sua tipologia. Só que quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós temos um contexto histórico que equivale a 2000 anos anterior à nossa existência. Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, nós temos o contexto histórico de mais ou menos 2000 anos até o tempo da nossa existência. Então, cada escritor, ele teve uma particularidade específica para quem ele escreveu aquele livro. No Pentateuco, nós temos Moisés, sendo usado por Deus, direcionando ao povo de Israel 5 livros, a qual nós chamamos de Pentateuco. Depois, nós temos a porção dos proféticos, nós temos a porção dos livros históricos, e nós temos a porção dos livros poéticos. Quando nós voltamos para o Novo Testamento, o livro vai começar também com 5 livros específicos, como eu já falei, 4 evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos, que é considerado a continuação do Evangelho de Lucas. Só que, quando nós lemos o Novo Testamento, precisamente os 4 evangelhos, nós vamos perceber que cada evangelista, eles têm uma visão diferente acerca de Jesus. Quando eu era novo convertido, perguntei para o irmão qual livro eu deveria ler. O irmão disse: você não pode ler o livro do Apocalipse, e você deve ler o Evangelho de João. Perguntei para ele por quê, irmão. Ele disse: o livro do Apocalipse tem linguagem muito simbólica, tem linguagem muito escatológica, você não vai compreender. O Evangelho de João, ele vai falar um pouco da história de Jesus. Quando eu abri a Bíblia Sagrada pela primeira vez, eu fui perceber que o Evangelho que fala sobre Jesus não é somente o de João. Eu percebi que Mateus também fala, Lucas, o Marcos também está relatando quase a mesma história. Então, eu voltei a perguntar para mim mesmo: por que 4 livros contando a história de um mesmo personagem? Não são 4 livros continuando a história, mas são 4 livros narrando praticamente as mesmas histórias. Lendo um pouco os evangelhos, eu fui perceber que cada evangelista estava apresentando Jesus de acordo com a sua visão.
É tão interessante que nós não temos nenhum escrito ou nenhuma palavra escrita pelo próprio Jesus. Jesus, ele teve um ministério autêntico de 3 anos e 6 meses, e em nenhum momento ele não deixou nada escrito das suas mãos, a não ser aquilo que ele escreveu na terra, que somente aquela mulher acusada de adultério conseguiu ver, e o próprio Cristo, o evangelista, não conseguiu entender o que ele estava escrevendo na terra. Fora isso, o que nós sabemos sobre Jesus são visões de pessoas que eram testemunho ocular e outras que também não eram. Então, estudando o Novo Testamento, eu passei a entender que cada evangelista tinha uma pessoa ou tinha um público específico para quem ele estava escrevendo. Por exemplo, Mateus, ele escreve o seu evangelho exclusivamente para os irmãos judeus, pois o Mateus começa o seu evangelho falando da genealogia. Mateus, ele retrata muito bem dentro do seu evangelho as culturas judaicas, o movimento judaico, as entranhas judaicas. Seguidamente, Marcos, ele tem uma visão um pouco mais dinâmica de Mateus. Ele não vai escrever para os judeus, mas ele escreve para um público que estava em Roma, para os romanos. Marcos, ele era um grande leitor dos escritos do apóstolo Pedro. Então, ele especifica esta carta para os romanos, pois Marcos deixa de lado um pouco a cultura judaica e fala sobre o Jesus que opera poder, milagre e maravilha. Lucas, por sua vez, ele não tem um público específico. Lucas, ele tem uma grande responsabilidade. No capítulo 1, Lucas vai dizer que a sua carta está escrita especificamente para um homem chamado Teófilo, excelentíssimo Teófilo, e ali ele escreve o seu evangelho cronologicamente. Quando nós chegamos no evangelho de João, ele não tem um público específico. João, ele não tem uma pessoa específica. É tão verdade que a teologia, ela separa os evangelhos em 2 grupos: os grupos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, pois os 3 evangelistas, eles inspiram da mesma fonte e trazem as mesmas histórias semelhantemente. Já o evangelho de João, ele é considerado o evangelho universal. É um evangelho que carrega uma característica diferente das outras. João, ele tem uma grande preocupação de mostrar para o seu público, que é um público universal, que Cristo, ele é Deus, que ele nasceu, que ele morreu, que ele ressuscitou. João está combatendo o agnosticismo da sua época, mas em seguida, João também, ele tem uma grande apropriação de utilizar palavras que vinham do grego para o hebraico. Quando nós lemos o evangelho de João, no capítulo de número 1, João, ele faz uma mistura de dinamismo de palavras. João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João, ele não usa a palavra grega origem. João, ele usa a palavra hebraica princípio. João, ele gosta de fazer essa dinâmica. Só que o mais interessante na escrita de João é a aplicação da palavra logos. A palavra logos, ele tem um significado de palavra, aquilo que é dito, aquilo que é falado. A palavra verbo, que é do grego, e a palavra logos, que é no hebraico. João, ele faz uma aplicação precisa. Por exemplo, quando você pega a palavra verbo do grego, ela tem 2 significados de interpretação linguística. O primeiro é que a palavra verbo, que é logos no hebraico, pode significar logos propregaricos, que significa palavra que sai da boca de alguém e não retorna mais para ela, ou seja, a palavra dita. O segundo significado é logos entiatetos, que significa a palavra que se recebe, ela não sai, mas ela vem diretamente para quem está ouvindo. Então, quando João, ele resolve escrever sobre Jesus, ele não fala de genealogia, porque genealogia é cultura. João, ele não começa falando de milagre, porque milagre é sinal. João, ele não direciona a sua escrita linguística para um homem específico, mas João, ele começa o seu evangelho falando da sua experiência pessoal com Jesus.
Quando João diz, meu pastor, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, João está dizendo, eu não enxergo Jesus como um judeu, eu não enxergo Jesus somente como aquele que opera poder e maravilha, eu não enxergo Jesus somente como aquele que pode salvar uma única pessoa, mas eu enxergo Jesus como aquele que passou pela minha vida e eu nunca mais esqueci dele. Aleluia. Quando João diz no princípio era o verbo, João estava dizendo, quando eu ouvi pela primeira vez as palavras que saíram da boca dele, nunca mais ela saiu do meu peito. Eu ainda lembro como ele é, eu ainda sei como era a sua face, eu ainda escuto a sua voz. Então para mim, Jesus não é somente um Deus, para mim, Jesus não é somente um profeta, para mim, ele é a pessoa que mudou minha vida, ele é a pessoa que marcou minha história, ele é a pessoa que me deixou impactado. Eu não sei você, mas eu não consigo ouvir outra voz, como foi dito aqui no hino, a não ser a voz de Jesus. Eu durmo pensando nele, eu acordo pensando nele, eu vou trabalhar pensando em Jesus, eu chego em casa pensando em Jesus, eu tomo remédio pensando em Jesus, eu vou me alimentar pensando em Jesus. Eu não consigo pensar em outra coisa. Enquanto lá fora o mundo está em guerra, eu só penso que Jesus volta na hora que a guerra começa. Enquanto lá fora os jornais dizem que está vindo uma peste pior do que a coronavírus, eu começo a pensar que Jesus aparece no meio das pestes. Enquanto lá fora o mundo está brigando por política, pessoas estão perdendo a amizade por causa de uma bandeira política, eu penso, Jesus não é do A nem do B, Jesus ele é do céu, Jesus ele é do céu, Jesus ele é do céu. Quem pode glorificar a esse Jesus? Quem pode glorificar a esse Jesus? Quem foi marcado por Jesus aqui? Quem tem a marca de Cristo? Quem tem a marca de Cristo? Quem tem a marca de Cristo? Paulo disse, eu carrego sobre os meus ombros a marca de Cristo Jesus. Por onde eu vou, a marca de Jesus não sai de perto de mim. Certa feita pegaram Paulo, deram uma surra nele, deixaram Paulo quase meio morto. Alguém veio acudir Paulo, acredita-se que foi Dr. Lucas. Quando o médico estava cuidando de Paulo, Paulo se desperta e entra em um desespero muito grande. Paulo começa a gritar, ai de mim. E o médico olha para ele e diz, o que foi, Paulo? O que é que tu está sentindo? É a dor no ombro? É a dor na perna? Paulo disse, não, eu estou sentindo uma dor na alma tão profunda. Aí o médico pergunta, que dor é essa, Paulo? Aí Paulo explica, ai de mim, se eu não pregar o evangelho daquele que me salvou, ai de mim, se eu ficar com a minha boca fechada. Por que, Paulo? Porque eu fui marcado por ele no caminho de Damasco. Foi ele que arrancou as escamas dos meus olhos, foi ele que me levantou quando eu estava caído, foi ele que me curou quando eu estava cego, foi ele que me resgatou quando eu estava abandonado na rua direita, foi ele que apostou na minha vida, foi ele que disse para Ananias, não olha para ele como um homem desprezível, mas ele é vaso, ele é vaso, ele é vaso, aleluia. Paulo, quando ele está escrevendo para Timóteo, Paulo disse, Timóteo, de tudo que você for passar, meu filho, receba este conselho. Diga, Paulo, tudo você pode perder na tua vida, Timóteo. Tu pode perder o cargo, tu pode perder família, tu pode perder emprego, tu pode perder saúde, mas uma coisa eu te dou um conselho, filho. Diga, Paulo. Aí Paulo diz, Timóteo, nunca perca a tua fé, guarda a tua fé no depósito, guarda a tua fé e nunca perca ela. Por que, Paulo? Aí Paulo diz, porque eu combati o bom combate, acabei a carreira, ninguém se lembra mais de mim, mas eu vou partir na fé, eu vou partir na fé, eu vou partir. Aleluia. É interessante esse paralelismo, esse paralelo, essa sinergia entre o evangelho de Mateus com o evangelho de Lucas. No capítulo 2, Mateus ele está relatando sobre o nascimento de Jesus. Lucas no capítulo 2 também está relatando sobre o nascimento de Jesus.
Mateus, quando ele fala de uma genealogia, Lucas também retronca essa mesma genealogia, porém, ele pega de uma raiz diferente. Só que é interessante que quando nós colocamos no paralelo o que Mateus diz e o que Lucas diz, nós vamos ter uma mensagem em conjunto. Por exemplo, Mateus vai dizer que uns magos saíram do Oriente e foram diretamente para Jerusalém. Quem guiou esses magos? Uma estrela que apareceu no céu. Aqueles homens olharam para a estrela como um sinal de Deus, como a voz ativa de Deus, como a voz profética de Deus. Então eles saíram do Oriente e caminharam dias e mais dias até Jerusalém. Lucas ele vai dizer no capítulo 2 que houve-se um decreto feito por César, que era governador daquela região. No tempo em que Cirino era o comandante daqueles batalhões, César, ele queria fazer uma contagem de quantos judeus ainda existia. Então, cada judeu que estava disperso da sua cidade, deveriam retornar para a sua cidade natal. Por exemplo, Lucas está falando da caminhada de José e Maria. Lucas diz, José, ele é um belemita. Então, por causa do decreto de César, José tem que sair de Nazaré e ir caminhando até Belém. Só que quando Lucas fala isso, Lucas já está falando posterior à mensagem profética que o anjo trouxe para Maria, que através do ventre de Maria nasceria o Salvador. Então Maria ela já está grávida, ela já está perto, Lucas diz, ela está perto de dar luz. Então perceba, Mateus está dizendo que tem um grupo de homens que está olhando para o céu e por causa da voz do céu está caminhando para Jerusalém. Do outro lado tem uma família que ouviu a voz de um homem, por causa da voz do homem está caminhando para Belém. Aí eu te pergunto nessa noite, qual voz você está dando ouvido? Porque querendo ou não, aqui não tem, mas tem muito canto por aí, que tem gente que vai para a igreja porque ouviu a voz do homem, aí vai para criticar, vai para falar mal, vai para murmurar, vai ver que a igreja é bonita se não é, vai ver se o som presta se não presta, vai ver se o pastor falou do dízimo ou não, vai ver se alguém está contando um testemunho falso ou não, vive criticando. Por quê? Porque não tem mais ouvido para ouvir a voz do céu. Mas eu louvo a Deus que aqui em Quixeramobim, na Templo Central, aqui nessa sede, tem homens e mulheres que não dão ouvido à voz da terra, mas estão ouvindo a voz do céu, e vem para a igreja no domingo como o dia de hoje, não para te criticar, não para olhar A nem para olhar B, mas veio hoje aqui para ouvir a voz de Jesus, para ouvir a voz do Eterno, para ouvir a voz do Pai. Só quem veio para ouvir a voz do céu, dá glória para Ele, dá glória para Ele, dá glória para Ele. Irmão, não existe culto ruim, não existe pregador ruim, não existe louvor ruim. O que existe é comichões nos ouvidos. Para quem já criou comichões nos ouvidos, tudo não presta. Entendeu? Quando estava no mundo, no show, a lata batendo, o microfone ruim, o cantor cantando, não sabia nem o que está dizendo, misturando letra por letra. Aí terminava a festa e dizia, que forró maravilhoso, olha como eu dancei a noite inteira. Aí chega na igreja, tem um microfone bom como esse, tem um som perfeito como esse que foi caro, tem uma igreja linda como essa, tem um público, uma cadeira colchoada como essa. Aí chega na igreja e fica dizendo, eu não gostei da altura do som, ficou um pouco mais alto, não, ficou um pouco mais baixo, eu não sei, o pastor deu oportunidade para um, não deu oportunidade para outro, eu não sei porque aquela irmã ficou direto levantando a mão, dando glória, eu não sei porque aquele jovem ficou direto pulando, eu não gostei. Mas quando estava lá fora, não queria saber se a carne reinava. Aqui não, aqui o que reina é o Espírito Santo. Aqui pode estar pregando uma criança, o Espírito está agindo. Aqui pode ser com som, sem som, o Espírito está agindo. Aqui pode ser com luz ou luz de vela, o Espírito está agindo. Deus disse para Abraão,
Abraão, sacrifica o teu único filho. Deus não disse como era, pastor, porque Abraão sabe o que é sacrifício. Abraão não é menino. Vai para onde? Para os montes, a terra de Moriá. Um daqueles montes eu vou te mostrar quando você chegar lá. O que foi que Abraão fez, meu pastor? O texto diz que Abraão acordou de manhã bem cedinho. Pegou o jumento, pegou uns moços, pegou a lenha, colocou lá e foi caminhando. 3 dias de caminhada. Será que lá no Monte Moriá não tinha lenha para ele tirar, não? Será que naquela terra não tinha lenha para ele arrancar? Será que ele não poderia ter pegado a lenha lá na terra de Moriá? Poderia. Mas sabe por que ele não pegou a lenha lá? Porque senão ele ia passar muito tempo, ia ficar desapercebido, ia esquecer do que Deus falou, e acabando voltando para trás. Então, Abraão, ele traz a lenha de casa, para colocar no altar de Deus. Eu sou do tempo, em 2006, quando os jovens se reuniam para ir para um culto de jovens, saindo lá da Castelo Branco para o Conjunto Esperança, a gente nem sabia quem ia pregar porque não tinha cartaz, mas a gente se juntava e dizia assim: eu vou falar mais língua do que você hoje, eu vou pular mais do que você hoje, eu vou dar glória mais do que você hoje. Nós já chegava no manto, por quê? Porque nós não ia para a igreja para pegar lenha, nós ia para a igreja para queimar a lenha que a gente trazia de casa. Quem trouxe lenha aqui hoje? Quem trouxe lenha aqui hoje? Quem trouxe lenha aqui hoje? Quem trouxe? Ora, eu preciso correr. Aleluia. Eremaiaço de quimiaçele de caiaço. Eremanos te quimiato de que ne plaça. Levanta a mão. A senhora, isso, as 2 mãos, isso. Eremacho de quimiaçele de caço. Tu está aqui, mas teu coração está lá. Porque tu está dizendo: Senhor, o que vai ser da minha vida? Assim te diz o Senhor: tu és um milagre nas minhas mãos desde o dia em que tu nasceste. Porque se não fosse as minhas mãos, os médicos não conseguiriam te tirar de dentro do ventre da tua mãe. Eu te salvei quando você passou por aquela enfermidade. Eu fechei a cova de um dos teus quando o inimigo perseguiu. Entenda, eu estou trazendo coisas novas para a tua vida. Aquieta o teu coração. Você não está abandonando ninguém lá. Você está começando uma coisa nova aqui. E através daqui eu vou agir lá na tua casa, eu vou agir lá na tua família. E para tu saber que eu sou Deus, quando tu chegar lá, tu vai ver aquele coração de pedra todo quebrado e dizendo: eu quero ir para a igreja, quando é que vai ter culto? Sabe quem eu sou? Eu sou o Senhor que opera milagre no meio da família. Assim te diz o Senhor. Mateus está dizendo que Jesus ele nasceu. A afirmação de Mateus é: Jesus nasceu. Herodes não queria, mas ele nasceu. Só que o interessante é, eu gosto de Lucas, muito mesmo de Lucas. E Lucas ele vai dizer que quando o decreto sai, José e Maria têm que ir para Belém. Só que Lucas deixa algumas informações. Ele diz: era o tempo dela dar luz. Então, pelo fato dela estar grávida, ponta da luz, eles chegaram tarde em Belém. Tarde para quê? Lucas diz: não houve espaço para eles nas hospedarias daquela cidade. José de Belém. José não é de Nazaré, ele está em Nazaré a trabalho. Ele é de Belém. Ele é um belemita. Então, por causa da gravidez de Maria, irmão, quando ele chega na cidade, ele bate na porta de um. Alguém abre e diz: José, eu queria muito te receber, mas infelizmente a minha casa já está cheia. Ele bate na porta de outro e diz: José, eu queria muito te receber, meu primo velho, mas tu chegou tarde, filho.
tem espaço. Ele vai nas hospedarias para ver se aluga um espaço. Todo mundo diz: José, não tem mais. Aí alguém vendo aquele sofrimento daquele homem de madrugada, diz assim: José, eu não posso te colocar na minha casa, mas as minhas ovelhas não estão aqui no pasto, na verdade não estão aqui na estebalia, estão lá no pasto, porque é verão, não é inverno. Então, lá no curral onde estavam as minhas ovelhas, tem um espaçozinho para você passar a noite com a sua esposa, desce para lá. Então ele vai, entra na estebalia e senta. Quando ele senta, Lucas diz: a mulher que estava grávida dá à luz. Só que eu consigo imaginar, conjecturar a conversa daquele casal. José disse: filha, e agora? Nós vamos dormir aqui no relento? Maria não tem o que dizer, porque tudo que acontecia na vida de Maria, ela guardava no coração dela. Então, eles perceberam que aquele dia era noite de portas fechadas. Todo mundo fechou a porta para Maria e para José, todos. Ninguém abriu a porta para eles. Só que Lucas diz que naquela mesma noite havia uns pastores daquela comarca. Eu gosto de Lucas porque ele é muito detalhista. Aquela comarca, daquela cidade, daquela região, havia uns pastores que estavam cuidando de algumas ovelhas. E de repente ouves um estrondo no céu. O céu é rasgado ao meio, desce Gabriel como anjo mensageiro, e junto com Gabriel desce uma parte de anjo louvando e exaltando ao Senhor Jesus. José e Maria não sabem de nada, mas no dia da noite das portas fechadas, Deus resolveu abrir os céus. Eu não sei se você consegue entender, mas eu vim nesta noite para te dizer essa simples palavra, mas é uma palavra profética. Quando os homens resolverem fechar a porta para você, Deus tem capacidade de rasgar os céus em teu favor. Quando os homens trancar a porta do emprego para você, Deus tem capacidade de transformar em um grande comerciante nessa cidade. Quando os homens fechar a porta da faculdade para você, Deus tem capacidade de colocar um canudo da faculdade nas tuas mãos. Entenda, quando as portas pelos homens for fechadas, nesse dia você vai aprender a depender de Deus, a depender de Deus, a depender de Deus. Fechou a porta, José e Maria estão dormindo na estebalia porque a porta estava fechada. Aí o que foi que Deus fez? Deus rasga o céu. Atos capítulo 7, versículo de número 15. Estevão está sendo apedrejado pelos homens porque ele pregava o evangelho da verdade. Estevão é acusado de heresia. Estevão é acusado de rebeldia. Aí quando eles jogam pedra em Estevão, o texto vai nos informar que Deus rasgou os céus. Estevão olha para o céu e a única coisa que ele sabe dizer é o seguinte: podem jogar pedra, porque eu vejo o meu Senhor assentado em um trono e o Jesus a qual eu prego à sua direita. Aleluia. Isaías capítulo de número 6. Quando Isaías estava enfrentando o tempo de luto, Isaías vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a lâmpada dos seus mantos rodeava por todo o estego daquele momento. Logo a Bíblia também vai dizer em Gênesis capítulo de número 15, verso de número 5, que quando Abraão estava passando por uma crise de fé, Deus disse para Abraão:
sai da tua casa, meu filho. Olha para o céu. Ele olhou, aí Deus disse: Abraão, conta quantas estrelas tem no céu. Ele começa a contar: 1, 2, 3. Depois disso ele se perde, começa de novo: 1, 2, 3. Aí ele se perde, aí ele diz: Jeová, não tem como contar. Aí Deus diz: Abraão, assim será a tua descendência. Quando você não acreditar mais na terra, olha para o céu, olha para o céu, olha. Agora eu encerro. Segundo, Mateus vai dizer, no capítulo 2, versículo 11, que quando os magos chegaram, eles encontraram Jesus dentro de uma casa. Só que Lucas diz que Jesus nasceu numa estebaria, foi colocado numa manjedoura. Qual casa ele estava? Mateus diz: eu vi os magos entrando numa casa. Só que Lucas diz: ele estava no curral onde era para estar as ovelhas, em uma manjedoura. O que foi que aconteceu? Lembra dos pastores? Lucas diz: da mesma comarca. Quando eles ouviram aquela história do anjo, um deles correu para testificar. Chegando lá, chegando aonde? Chegando no curral onde as ovelhas eram para estar, e não estava porque esses pastores estavam cuidando daquela ovelha. Chegando naquele curral, naquela estebaria, ele olha e vê um homem que é belemita, mas não é conhecido. Ele vê uma mulher que é de Nazaré, uma camponesa, e ele vê dentro de uma manjedoura uma criança que chorava. Aí o texto vai nos dizer, o verso de número 17 do capítulo 2, e eles saíram contando essas coisas. Contando para onde? Aqueles homens não eram dono daquele curral, porque na cultura judaica, quem tivesse mais de 2 ovelhas, não era mais o cuidador delas. Pelo contrário, eles eram considerados ricos e contratavam alguém para cuidar das ovelhas. Lembra da parábola da sua ovelha? O camarada perdeu uma, ele guarda 99 atrás daquela que perdeu. Por quê? Porque as ovelhas não é dele. Ele não tem condições, porque se ele é dono de 100, ele não vai pastorear 100, ele vai contratar alguém para pastorear. Então aquele homem que chegou dentro daquele curral, daquela estebaria, ele olha e diz: eu não sei quem é este casal. Então primeiro eu vou contar para o meu dono que tem alguém que invadiu a estebaria dele. Então ele corre para a casa do dono. Quando ele corre para a casa do dono, ele bate na porta e diz: meu senhor, lá no curral onde era para estar as ovelhas, tem um casal. O homem toma a palavra e diz: eu sei, é um casal que estava andando aqui, um homem e uma mulher grávida. Aí ele diz: não, meu senhor, lá não tem mulher grávida não. Como assim não? Quando eu cheguei lá, eu encontrei um homem, uma mulher e uma criança recém-nascida deitada na manjedoura. O homem olha e diz: calma aí, para o homem e para a mulher não tinha espaço, mas a criança não pode dormir no lado de fora. Diga para aquele casal que venha, porque agora tem espaço na minha casa. A porta que estava fechada foi aberta. A porta que estava trancada foi aberta. Quem foi que abriu a porta? Foi Jesus. Jesus nasceu, e aqueles que fecharam a porta tiveram que dizer: abre a porta, porque agora tem Jesus. Não é só Maria, não é só José, é Maria, José e Jesus. É Maria, José e Jesus. Entenda uma coisa: você já cansou de colocar currículo, você já cansou de assinar o nome lá no Cine, a mulher do Cine já sabe até quem tu é, já manda para ti já o cargo de emprego, aí tu não consegue entrar em canto nenhum. Sabe por quê? Porque você esqueceu de pegar o seu currículo, e antes de você assinar, você esqueceu de colocar no chão, dobrar o joelho e dizer: Jesus, assina esse currículo para mim, porque a minha sabedoria não abre porta a qual o Senhor consegue abrir, a minha experiência não abre porta aonde o Senhor consegue abrir. Quando Jesus está no negócio, aquilo que era para dar errado começa a dar certo, começa a dar certo, começa a dar certo. Eu vou repetir até você glorificar. Começa a dar certo, começa a dar certo, começa. Jesus abre porta onde não tem porta. João no Apocalipse ele disse: ouvi uma voz que dizia:
Este tem a chave de Davi na mão, que abre porta onde não tem porta. Se ele abre, ninguém fecha. Se ele fecha, ninguém abre. Aleluia. Você serve a um Deus que tem capacidade de abrir uma porta que não está ao seu alcance. Gênesis capítulo de número 41, 37 até o 41, conta a história de um jovem chamado José, que teve alguns sonhos. A família não acreditaram em José. Os irmãos venderam José como escravo depois que lançaram ele dentro de um calabouço. Vende José. Depois José chega na casa de Potifar. A mulher de Potifar olha para José e diz: é tão lindo esse jovem, olha o sorriso dele, olha o corpo dele, eu vou me deitar com ele. Quando a mulher chega para José, José olha e diz: sai para lá Jezabel, sai para lá Satanás, eu sirvo a um Deus de fidelidade. Ele mete o pé na carreira. A mulher consegue pegar a capa dele e diz: meu amor, aquele jovem tentou abusar da minha dignidade. Aí vai Potifar acreditando na mulher, prende José na prisão. Ele está preso na prisão e de repente acontece alguns sonhos. O padeiro tem um sonho, o copeiro tem outro sonho. Aí José vai interpretar sonho. Ô José, para querer teimar por sonho, fosse eu nem queria saber de sonho, porque ele está sendo preso por causa de sonho. Aí ele interpreta para o padeiro dizendo: meu filho, me desculpe, mas Faraó vai arrancar tua cabeça fora, você vai morrer poucos dias. Aí depois olha para o copeiro e diz: cuidado, Faraó vai perdoar você. Cuidado por quê, José? Cuidado para não se esquecer de mim, viu? Porque foi Deus que me usou. O copeiro bate na mão de José e diz assim: esqueço nada, estamos juntos. Depois de 2 anos que José está preso lá, eu tenho certeza que todo dia ele pensava: copeiro usado pelo Satanás, esqueceu de mim, né? Aí depois de 2 anos, alguém bate na porta da prisão e diz: você é José? Ele diz: sou. Vem cá, José, Faraó mandou você tomar um banhozinho. Dar um banho José, arrancar a barba dele, vestir uma roupa. Aí José perguntou: por onde é que eu vou? Ele disse: você vai ver Faraó. Quando ele chega diante de Faraó, a primeira coisa que José escuta: eu tive um sonho. Se José fosse da mocidade de hoje, ele ia começar a se coçar, a ansiedade batendo. Teve o quê? Um sonho. Que sonho? É um sonho esquisito. Já chamei teólogo, já chamei escriturista, já chamei pensador, já chamei mago, já chamei todo mundo, ninguém conseguiu resolver. Qual é o sonho? 5 vacas gordas, 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, que comiam as 7 vacas gordas. José olha e diz: isso aí é fichinha. Eu sonhei que estrela, a lua e o sol se curvavam diante de mim. Isso é fichinha. Mas deixa eu conversar com Jeová. Olha ele entregando a responsabilidade para Deus. Deus dá o decreto para José. José vai lá e entrega e diz: Faraó, 7 anos de fartura sobre o Egito. Depois, 7 anos de escassez sobre toda a terra. Um conselho eu te dou, esperto. Um conselho eu te dou: escolhe alguém que seja capacitado para tomar de conta desses 7 anos de fartura, porque senão tu vai ser engolido pelas vacas magras também. Aí Faraó olha para um lado, só consegue ver Potifar. Se a mulher disser não vá para o culto hoje, Potifar senta na cadeira e fica balançando as pernas. Se a mulher diz não veste essa camisa, Potifar não veste. Se a mulher diz não dorme agora, ele não dorme. Aí ele olha para o lado, não vê mais ninguém. Ele olha para dentro, não vê mais ninguém. De repente ele olha para quem? Ó, José não, José esse aqui é bem novinho. Senta aqui, José. Ele olha para o lado, olha para quem? Para José. Ele não sabe o nome, ele não sabe a origem, ele só sabe que era um prisioneiro. Aí ele olha e diz: eu estou com uma vontade aqui. Que vontade? Eu estou com vontade de colocar você para assumir este cargo aqui. Que cargo? Um cargo que eu estou colocando agora me deu essa vontade. Deixa eu dizer uma coisa: abaixo de mim. Aí Potifar se levanta: sou eu. Ele diz: não, senta, Potifar. Abaixo de mim, a última palavra é de José. Segura aí. Potifar fica olhando: calma aí, eu sou o capitão do exército. Não, abaixo de mim,
se eu não tiver a palavra desse homem aqui. Mas vem cá, qual é o cargo dele? Porque só existe o cargo de Faraó e o capitão do exército, sempre foi assim. Aí Faraó lhe diz: eu estou com uma vontade. Vontade de quê? De chamar esse rapaz de governador. Mas não existe o cargo de governador. Eu não sei, mas tem uma voz me dizendo aqui que não existia, vai passar a existir. Potifar, pega o cavalo real, sobe esse camarada em cima do cavalo e sai gritando para o Egito: nós temos governador, nós temos governador, nós temos governador, nós temos governador. Segura o glória para você glorificar agora. Ninguém estava entendendo nada, mas eu tenho certeza que José estava dizendo: como é bom sonhar, como é bom sonhar, como é bom sonhar. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus abre porta aonde não tem porta. Mas faz tanto tempo, faz tantos anos que Deus prometeu e nada aconteceu. José não sabia o que ia acontecer, mas aconteceu. Abraão não tinha visto, mas conseguiu alcançar. Moisés não sabia, mas nasceu para aquele propósito. Jeremias não entendeu, mas Deus chamou ele como um profeta. Daniel estava preso na Babilônia, mas Deus usava Daniel de uma forma extraordinária. Eliseu estava cuidando da sua ceifara, ele estava cuidando com os bois, aí Deus chamou Eliseu para ser profeta. Entenda, nunca duvide daquele que te chamou. Paulo disse: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar ela, ele é fiel para concluir ela, ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Fica de pé comigo nessa noite. Eu quero orar por você agora rápido. Já vou encerrar agora. 2 minutinhos, deixa eu orar por você. Entenda. O que foi que os magos foram fazer lá? O que foi que os magos foram fazer lá? A Bíblia não diz quantos magos eram, mas a Bíblia diz que cada um daqueles magos trouxeram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Naquela mesma noite Faraó, naquela mesma noite Herodes, ele fez uma reunião para procurar saber aonde Jesus tinha nascido, para poder matar Jesus, porque a palavra dos magos é: aonde nasceu o rei dos judeus. Era assunto de Herodes ser chamado de rei, nunca foi. Então ele planeja matar Jesus, ele não sabe quem Jesus é, mas na mesma noite das portas fechadas, na mesma noite da perseguição, Deus enviou 3 homens de fora, e cada um deles entraram na casa onde a porta foi Deus que abriu, e cada um deles trouxeram aos pés de Maria. Um disse: aqui está a minha oferta ouro. O outro disse: aqui está a minha oferta incenso. O outro diz: aqui está a minha oferta mirra. Entenda, cada um desses presentes simboliza as 3 unções de Jesus. Ouro, ele é rei. Incenso, ele é o sumo sacerdote. Mirra, ele é profeta. Entre todo o Antigo Testamento, ninguém carregou as 3 unções. Samuel, ele era profeta e ele era sacerdote. Saul, ele era profeta e ele era rei. No dia que ele disse: eu vou ser sacerdote, Deus foi lá e rasgou a consagração dele. Não pode do meu filho. Enquanto Herodes perseguia para querer matar Jesus, Deus trouxe uma palavra para Maria naquela noite: eu estou ungindo o meu filho com a unção de rei, com a unção de sacerdote e com a unção de profeta. Eu encerro agora e jogo essa profecia para você, e pega quem quiser.
quanto mais estão te perseguindo, quanto mais estão te caluniando, quanto mais estão querendo puxar o teu tapete, mais unção Deus vai derramar sobre a tua vida. Deus vai multiplicar no dia da perseguição a unção dele sobre a tua boca. Deus vai multiplicar no dia da perseguição a unção dele sobre o teu coração. Deus vai multiplicar no dia da perseguição a unção dele sobre a tua vida. Não adianta, o diabo pode roubar o que ele quiser. Quanto mais o diabo rouba, mais Deus tem para te dar. Aquilo que é teu, o inimigo não carrega. Aquilo que é teu, o diabo não carrega. Aquilo que é teu, a pombagira não carrega. Aquilo que é teu, a macumba não toca. Aquilo que é teu, a inveja não entra. Aquilo que é teu, a acusação não destrói. Aquilo que é teu, a perseguição não carrega. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Então começa a dar glória para Jesus. Começa a dar glória para Jesus. Começa a dar glória para Jesus. Quanto mais glória você der, mais unção Deus derrama. Quanto mais glória você der, mais unção Deus derrama. Ramaya sode kovine praia sé, ranato tode kene praia tode kene praia sé, remaya tode kono kone bere praia sa, rakoste kemi kovine praia sé, lebasude kandoro de kene praia so. Tem uma unção de renovo entrando sobre esta igreja hoje. Tem uma unção de renovo passeando sobre esta igreja hoje. Eu não estou vendo anjo na igreja, eu estou vendo Jesus na igreja. Jesus está na casa, Jesus está na casa, Jesus está na casa. Jesus, Deus, aqui está a tua igreja, aqui está teu povo. Aqui tem homens e mulheres, ó Pai, que estão passando por luta, por adversidade. Aqui tem homens e mulheres, ó Senhor, que estão passando por um deserto gigantesco, mas estão aqui unicamente porque ouviram a voz do céu. E eu te peço nessa noite, Jeová, como confirmação do que tudo o Senhor já falou conosco, desde a abertura dessa reunião até o final dela, Senhor, derrama uma unção de renovo sobre a vida de cada um que está presente da noite desse dia. Se porventura entrou alguém aqui hoje triste, de cabeça baixa, depressivo, angustiado, que esta pessoa possa sair daqui alegre, cheio da tua presença. Se porventura entrou alguém aqui nessa noite desacreditado, sem esperança, que nesta noite haja esperança sobre a casa, sobre a vida e sobre a família de cada um. Eu te peço, Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés, derrama a tua unção agora. Quem não falava mais em línguas estranhas, que volte a falar. Quem não é batizado com o Espírito Santo, que receba batismo nessa noite. Tem renovo agora, 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 agora. Dê glória para Ele, dê glória, dê glória, dê glória. Exalte a Jesus.